Bom dia, gente. Então, voltando aqui sobre a representação gráfica de um intervalo. Então, observe esse intervalo A. Nós marcamos aqui de 1 a 3, tá vendo? Observe que essa bolinha do 1 não está pintada, enquanto a do 3 está pintada. Olha aqui no 2 e 4, tá vendo? Pintada e não pintada. Então, quando a bolinha não está pintada, a gente diz que é intervalo aberto. Quando está pintada, diz que é fechado. Então, a gente diz que esse intervalo ele é aberto no 1 e fechado no 3. Já esse aqui de baixo, ó, o B, é fechado em 2 e aberto em 4. Olha esse outro aqui, intervalo C. Eu fiz um intervalo de 1 a 5, fechado em ambos os lugares. Então, tanto o 1 quanto o 5 fazem parte do intervalo. Já o intervalo D é aberto e aberto, ó, aberto em ambos os lugares. Então, a gente quer dizer que o intervalo ele é aberto em 4 e aberto em 8, tá bom? Só esses detalhezinhos que você tem que observar. O intervalo também pode ser infinito, a gente chama de intervalo infinito, ou seja, eu marquei aqui o começo dele, que é o 5, e tracejei para a direita sem ter fim. Então, esse intervalo é chamado de intervalo infinito, tá bom? Simples assim. Agora, por exemplo, e se nós tivermos o conjunto, como está aqui, ó, tá vendo? Está através de um conjunto, e a gente queira representar graficamente esse intervalo. Muito simples, você começa desenhando uma reta, muito tronchinha, mas é uma reta, tá bom? E você vai colocar os dados que pede esse intervalo. Detalhe, olha só aqui. Aqui diz que o x, que é o nosso intervalo, ele pede só os reais, claro, porque é um intervalo tirado da reta real. Muito bem, isso aqui é de praxe, tá bom? Agora vem a regra do intervalo, ou seja, os detalhezinhos do intervalo. O que é que ele diz aqui? Ele diz que o x, se você ler esse sinal em função de x, ou seja, voltando, você vai ver que esse é o sinal de maior, né assim? Então a gente diz que x ele é maior ou igual a 11, a menos 11, aliás, né? Então, esse sinalzinho, esse tracinho aqui embaixo, ó, esse tracinho aqui embaixo, que diz igual, está dizendo exatamente que a bolinha tem que ser fechada. Então, eu vou colocar aqui o menos 11, vou colocar a bolinha, e como aqui está o igual, ó, eu coloco a bolinha fechada. Simples assim. E o intervalo vai até o 4, ó, menor ou igual a 4. Então, se está o menor, está o igual, eu vou colocar o 4 na outra extremidade do intervalo. E se tem os tracinhos de igual, quer dizer que a bolinha também é fechada. E tracejo. É simples. Então, essa bolinha está aberta ou fechada, tudo indica de quem? Desse nosso sinal aqui, ó, tá vendo? Se tem o sinalzinho, se tem o tracinho indicando igualdade, bolinha fica fechada. Se não ter o tracinho, bolinha aberta. Olha aqui o exemplo B. Veja aqui. Vamos traçar a reta, não é isso? E observe que esse nosso intervalo ele vai de 0 até quem? Até 9. Então, vou colocar o 0 aqui e o 9 aqui. Você está observando que no 0 tem um tracinho de igual, ou seja, maior ou igual, então a bolinha fica pintada. Já no 9 não tem o igual, isso quer dizer que a bolinha fica aberta. Simples assim, apenas esse detalhe que você tem que observar. Não é fácil? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha aqui o outro exemplo. Nosso intervalo vai de menos 8 a menos 1. Então, menos 8 em uma extremidade, menos 1 em outra. Cuidado para não colocar o contrário, né? A gente sabe muito bem que o menos 1 é maior do que o menos 8. Ó, agora observa o detalhe. No menos 8 não tem o sinal de igual. Então quer dizer que a bolinha é aberta. No menos 1 também não tem o sinal de igual aqui, ó. Tá só o menor. Então também é aberta. Então nós temos aqui um intervalo aberto dos dois lados. Tranquilo? Muito simples. Muito bem. Agora o último exemplo. Esse exemplo aqui, quer chamar a atenção de vocês para esse sinal, esse símbolo. Esse símbolo que parece um 8 deitado. Esse é o símbolo de infinito, né? Quer dizer que é o infinito, certo? Muito bem. Então, o que acontece? Esse intervalo ele está indicando colchetes. Ele foi representado através de colchetes. O que acontece com os colchetes? Se você colocar o colchete, se você tiver o colchete nessa posição, como está aqui, ó, nessa posição, no menos 5, está dizendo que o intervalo é fechado. O colchete nessa posição indica que o intervalo é fechado. Se esse colchete aqui estivesse assim, indicaria que que o intervalo é aberto no menos 5. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui o menos 5.
Como está indicando que o intervalo é fechado, eu vou fechar a bolinha. Tá vendo? E agora eu vou olhar para cá, ó. Aqui não está menos infinito? Então quer dizer que o nosso intervalo, ele vai para o menos infinito. E para que lado é o infinito negativo? Olha, o infinito negativo é para quem? Para a esquerda. Ah, e eu coloco o símbolo de infinito aqui embaixo? Não, não precisa. Basta você tracejar toda a linha que você fez. Isso já indica que o intervalo começa no menos 5 e vai em direção ao infinito negativo, que é esse símbolo aqui. Não precisa colocar esse símbolo aqui embaixo, não. Tá certo? Bem simples, bem prático. Esse é o modo de você indicar o intervalo na sua forma gráfica. Então você pode fazer de um jeito ou de outro. Ou seja, eu tendo o intervalo assim, eu posso indicá-lo através do conjunto. Não é assim? E eu tendo o intervalo na forma gráfica, eu tenho o intervalo na forma de conjunto, posso indicar na forma gráfica. Ou vice-versa. Tá certo? Então eu peço que vocês prestem bem atenção, pratiquem isso aqui, consultem livros, olhem vídeos e tudo mais, que vocês vão fazer isso bem fácil, bem prático mesmo, tá certo? É bem simplesinho. Então, essa aula agora é só para a gente entender o intervalo e aprender a representá-lo graficamente, tá bom? Ou vice-versa, certo? Valeu, obrigado, até outra hora, bons estudos, tá bom? Valeu, tchau.